Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula 03 de Lógica de Programação, tá? E essa aula agora vai ser a parte 2 daquele primeiro momento que a gente teve, né? Não teve como continuar na parte 1. Infelizmente, minha garganta estava debilitada, mas hoje eu tô bem melhor e a gente vai dar continuidade, tá? Nessa parte 2. E se der tempo, se Deus quiser, a gente faz a aula 04 já entrando na linguagem algoritmo, tá bom? Finalizando esse conteúdo. Os dois resumos já tá no ambiente virtual, tanto da parte 1 como a parte 2, vocês já podem ir lá participar, tá? A aula, né, completinha, que é esse PDF aqui, também já tá lá, tanto a parte 1 como a parte 2. Então, a continuação, vocês já podem pegar, fazer o download lá do PDF da aula e fazer os dois resumos, tá? A aula 04, eu já faço a postagem hoje, se der tempo a gente colocar. Mas independente da aula ter ou não, eu já faço isso. E é isso aí, tá bom? A gente vai continuar a partir de variáveis, certo? Então vamos lá. Quando a gente falou de variáveis, né, a gente colocou como exemplo também as constantes. Só para a gente exemplificar as duas para ficar mais fácil o entendimento, né? A gente viu que constante era o quê? Era um valor fixo que não pode ser modificado, né? E variáveis são valores que podem ser modificados, né, dentro daquele determinado ambiente de armazenamento. Então, quando a gente viu, né, e tratou variáveis, a gente viu que precisa existir um cara que precisa armazenar aquele valor, né, aquele determinado valor. Inclusive, a gente colocou até o exemplozinho dos armários, né? A gente já fez esse exemplo, já fez inclusive atividades desse cara aqui. Só que vamos tentar entender mais um pouco, né, como é que funciona esses locais de armazenamento e tentar entender como é que funciona, né, aquela parte que algumas pessoas tiveram dificuldade de formar os identificadores, né? Então, como é que funciona isso? Vamos colocar o exemplo do armário aqui mais uma vez. Cada armário possui o quê? 4 gavetas, né? E dentro dessas gavetas eu posso possuir determinados conteúdos, né? Colocamos até o exemplo do Rubens e do Ramon, né? Que o Rubens, enfim, deu aquela história lá, né? Para não comprometer a integridade do rapaz novamente aqui no vídeo, né? Enfim, tinha na gaveta das cuecas, a gavetinha das meias e a gaveta dos utilitários, né? E dentro dessas gavetas a gente não tinha um identificador. Beleza, mas o que é importante disso aí? Por que é necessário a gente ter esse identificador? Justamente para a gente reconhecer o que é que vai ser armazenado dentro de cada gaveta dessa. Na variável, ela funciona também da mesma forma, né? E dentre as regrinhas básicas, né, dessas variáveis, a gente citou duas, né? Que essa variável ela precisa ter um nome e essa variável ela precisa ter o quê? Um tipo. Um tipo de quê? Um tipo de dado, né? Então, ali eu vou identificar o que é que eu vou precisar gravar, né? O que é que eu vou precisar registrar dentro daquela variável. Então, levando já para a linguagem de programação, né? Se eu for criar uma variável para armazenar um nome, vai ser que tipo? A gente aprendeu 3 tipos de dados primitivos. Quem são os 3 tipos de dados? Numérico, caractere e lógico. Então, se é para armazenar o nome, ele vai ser o quê? Caractere. Que pode ser 2 tipos. Char ou string. Só que como é um nome, é um conjunto de caracteres. Então, obviamente, vai ser o quê? Um string, né? Então, vocês precisam saber disso, pessoal. Isso é o básico do básico. Não pode esquecer disso. Então, toda vida que eu tiver criando, né, uma variável, o tipo de dado pode ser 3 tipos, né, que são os primitivos. Numérico, caractere ou lógico. Nesse caso aqui, ele tem que ser do tipo caractere, né? Ah, e se fosse um valor, né, um salário, por exemplo, numérico, né? Que tipo numérico? Real, certo? E assim sucessivamente. Então, primeiro a gente analisa o cenário, a necessidade, depois identifica o tipo de dado. Mas é tão simples criar uma variável, né? Mas ainda tem gente que erra. Tem gente que erra, tá? Por exemplo, eu falei o exemplo do salário agora, né? Aí o cara vai e cria variável do tipo inteira. Por que não pode criar uma variável do tipo inteira?
Exatamente, porque... Não é que ele se modifica, não é uma variável. A gente já está identificando que é uma variável. Porque o valor do salário, ele pode ser o quê? Real. Concorda comigo? Então, digamos assim, se eu tiver uma caixinha, né, que só pode receber... Vamos colocar um exemplo em litros, né, em água, que aí fica mais fácil. Se eu tiver uma garrafa de 2 litros, né, e se eu quiser colocar dentro dessa garrafa 5 litros de água, vai receber? Vai suportar? Não, ele só recebe só até 2 litros. Só recebe só até 2 litros. É do mesmo jeito inteiros e os reais. Os reais, né, suportam os inteiros? Sim, suportam, que a gente viu lá na regra dos conjuntos. Mas os inteiros não suportam os reais. Como é que eu vou colocar 5 litros em um local que só cabe 2 litros? Não pode, não existe isso. Certo? Então, se o salário é do tipo real, minha variável tem que ser de que tipo? Real também. Ainda tem gente que vai ter dificuldade nisso, mas é normal, tá? A gente praticando, a gente vai fazendo. Então, aqui no exemplo aqui do armário, a gente tem várias gavetas, mas essas gavetas não têm identificações, né? Então, a gente precisa identificar essas gavetas, tá? Para saber o que é que a gente vai armazenar nessas gavetas, tá? Mas a gente vai identificar de qualquer forma? Não, não é de qualquer forma que a gente identifica, tá? Então, o principal problema é justamente esse. A gente aprender a identificar cada gaveta e saber como identificar cada gaveta, né? Não é de qualquer forma que eu faço essa identificação. Então, qual a regra? A primeira regra básica, né? Valendo o décimo e o Trident. Qual a primeira regra básica que a gente viu na criação desses identificadores, né? E aí, qual é a primeira regra básica? Eu não posso repetir. Isso, exatamente. Muito bem. Olha aí o Carlos Victor. Minha variável, ela não pode ter o mesmo nome que outra variável, né, já existente, né, dentro do sistema. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável nome, eu não posso criar outra variável com o mesmo nome. Se eu tiver uma variável salário, eu posso criar outra variável com o nome salário? Não. Então, aquela variável ela tem que ser única, né, com aquele mesmo nome. Então, essa foi a primeira regra básica que a gente viu, né, na aula passada. Primeira regra básica, tá? Muito bem, um décimo e o Trident. Então, do mesmo jeito, para a gente identificar, né, essas variáveis dentro do sistema, ela precisa ter o identificador. E a partir daí, a gente vem dentro daquelas regrinhas, né, que a gente viu lá na formação de identificadores, tá? Primeiro, não pode o quê? Se repetir, né? Não pode existir duas variáveis com o mesmo nome. Segundo, não podemos utilizar o quê? Caracteres especiais, né? Quem são esses caracteres especiais? O ponto, exclamação, interrogação. Só que tem exceção de um, né? Quem é que lembra? O underline, que é o sublinhado. Nós podemos iniciar essas variáveis com números? Também não, né? Mas o quê? Podemos iniciar com letra minúscula? Sim, tem problema nenhum. Nós não podemos iniciar com números. Podemos iniciar com caracteres especiais? Sim. Somente o underline. Se liga aí, viu? Vamos ver as regrinhas? Muito bem. Então, nós temos 4 regrinhas básicas aqui que mostra pra gente, né? Então, algumas eu já citei, só que vamos ver aqui como é que funciona, né? Os caracteres que você pode utilizar são os números, as letras maiúsculas, não é isso? E as letras minúsculas. Beleza. Perfeito. E o caractere sublinhado. Então, aí já limita muita coisa, né? Então, por exemplo, se eu for criar uma variável, né? Cargo eleitoral. Então, como é que eu faço para fazer a junção do cargo e do eleitoral? Porque eu sei que não pode ter o quê? O espaço entre essas duas palavras. Ou eu coloco tudo junto e a interseção da segunda palavra em maiúsculo, ou eu coloco quem? O underline. Então, por exemplo, cargo, underline, eleitoral. Aí eu faço a junção das duas palavras. Entendeu? Então, essa é uma dica, né, de programação, que é o único caso. Eu posso colocar cargo, ponto, eleitoral? O ponto eu não posso utilizar, né? Por quê?
Porque o único que é permitido é o underline, tá? O primeiro caractere deve ser sempre uma letra ou um caractere sublinhado. Olha aí, ó. Terceira questão, letra A, vai ter lá, identifique, né? A variável que está identificada de forma incorreta. Aí vai estar lá, né? O tracinho, nome. O tracinho pode? O tracinho pode? Não. O tracinho é uma coisa. O underline é outra coisa, totalmente diferente. Então, se liga aí. Se eu colocar traço, nome é uma coisa. Underline, nome é outra coisa totalmente diferente, né? Então, se liga aí. O underline é como se fosse sublinhado, né? Então, se a gente for dividir, o tracinho ele é um pouco mais em cima, né? No meio da palavra. E o underline é mais embaixo, tá? Liga aí. Não são permitidos espaços em brancos, né? E caracteres especiais. Então, aí a gente já viu também, limitando mais ainda. Um exemplo aqui desses espaços em brancos é a nossa senha, né? Ah, tu vai modificar a senha do Facebook, né? Se tu digitar, né, a primeira senha, dar um espaço e continuar a próxima senha, o espaço também ele é considerado como um caractere. Mas, João Vitor, eu dou o espaço, mas não vejo nada. Mas para o computador ele existe, tá? Ele existe. Então, você pode apertar o espaço lá 10 vezes que ele vai considerar, né? 10 vezes aquele espaço lá dentro do sistema, tá bom? Então, muito cuidado. Não podemos utilizar palavras reservadas nos identificadores, ou seja, palavras que pertencem a uma linguagem de programação, né? Eu não conheço, João Vitor, essas palavras reservadas. Falei para vocês na aula passada que essas palavras reservadas a gente vai conhecendo com o tempo, né? A gente vai conhecendo com o tempo. E a partir daí, a gente vai identificando que elas não podem ser, né, variáveis ou constantes. Isso aqui, pessoal, não serve somente para variáveis, não. Serve também para quem? Para as constantes. Então, se tiver uma questão na prova dizendo, os identificadores e as regrinhas básicas de formações, né, servem para variáveis e constantes. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, a constante ela tem a mesma funcionalidade, né, de armazenamento de um valor, né, de um identificador. A única coisa que ela diferencia de uma variável é o quê? É que ela não vai poder ser modificado o valor que está dentro dela, né? Então, ela recebe aquele valor e aquele valor, né, vai ser para o resto da vida, né, daquela constante. Tá bom? Muito bem. Já a variável, não. O valor ele se modifica constantemente, né? Tá bom? Então, essa aqui foi as regrinhas básicas das formações dos identificadores. Nós trouxemos os exemplos aqui dos identificadores válidos, né? Ó. E a gente fez justamente aquela ideia, né? Ó. Pô, e não iniciou com número, show. Não iniciou com nenhum caractere especial, show. Não tem espaço, show. Então, beleza. E também não é nenhuma palavra reservada. Você fazendo sempre essas perguntas, não tem erro, tá? Pra gente identificar esses identificadores, tá bom? Já aqui eu coloquei uma cascazinha de banana, né? Qual é a casca de banana aqui? O X e o Y, né? Não é palavra reservada, certo? E dentro das regras, não infringe nenhuma. Inicia com número? Não. Tem algum caractere especial? Tem espaço? E não é palavra reservada, então ele é válido, né? Já os outros, qual é o problema aqui, dos outros? Iniciou com número aqui, espaço aqui, espaço novamente aqui, caractere especial e aqui, reservada e palavra reservada também, né? Então, show de bola. A gente já conseguiu ter uma noção aqui como é que a gente faz isso aqui, né? Perfeito. E agora a gente entra aqui, né, em particular, justamente nessas palavras reservadas, né? João Vitor, eu não tenho conhecimento. Mas aí nós vamos, né, aos poucos, aprendendo algumas características, né, funcionalidade do sistema, da linguagem de programação. E a partir daí a gente já vai identificando que aquela palavra a gente não pode utilizar, né? Então, por exemplo, eu acho que foi no aniversário da... Quem foi que aniversariou essa semana passada? Foi a Rayane, foi? Ou foi a Brenda? Exatamente. Eu utilizei umas palavras reservadas, tá? Vocês se ligaram? Eu coloquei system.out.println, né? Foi um comando de saída do Java, dando tipo uma mensagem na tela
de parabéns para ela. Então, por exemplo, aquele system.out.println é uma palavra reservada? Sim, é uma palavra reservada, tá? Então se liga aí que são cenas dos próximos capítulos. Muito bem, as palavras reservadas são comandos e instruções que correspondem a uma determinada tarefa no algoritmo, né? Elas são as ações executadas pelo computador. Ou seja, ela faz parte da sintaxe ou faz parte da semântica? Faz parte da sintaxe. Então, para aquela linguagem de programação, a maneira correta, né, da escrita é dessa forma aqui. Ou seja, essas palavras reservadas elas não se modificam dentro do sistema. Certo? Beleza? Do mesmo jeito para a língua portuguesa, né? Se existe o verbo e se existe o substantivo, essas palavras vão se modificar? Não. Concorda comigo? Beleza. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né? As principais palavras reservadas são... Aí tem programa, tipo, né? Para criar variáveis. Aqui é o label, né? Como se fosse um caption. Né? Uma procedure, que é o início de um procedimento, né? O begin e o end, que é o início e o fim. Inteiro, real, aqui a gente já conheceu, né? Char, string. O boolean, pessoal, é o quê? Lógico, né? A gente já conheceu também. Aqui as estruturas de controle, que com certeza é para ter na pesquisa de vocês aí, né? Tem aqui o se não, né? Então, tem ou não tem? É para ter. Eu pedi para que vocês pesquisassem estrutura de controle, né? No Portugal e em Java. Se você pesquisou em Java, é para ter esse cara aqui, tá? Ó. O se, né? O então, se não, o for, né? O while, o do, o repeat. É para ter todos esses caras. Não, na verdade aqui só essa primeira estrutura aqui de controle. Tudo bem. E ele fala aqui, ó, elas não podem ser utilizadas, por exemplo, né, para a criação de variáveis. Por quê? Porque ela já tem uma funcionalidade dentro do sistema. Ela não pode ter duas funcionalidades, tá? Armazenar valores e a funcionalidade que já existe lá para o sistema, tá? Então tem que ter muito cuidado nisso aqui. Muito cuidado. Geralmente o IDE, quando a gente utiliza, o IDE eu estou falando do quê? Que é um ambiente de desenvolvimento, né? Desses sistemas que a gente vai desenvolver. Vou até mostrar para vocês na próxima aula. Que é o Visual G, que a gente vai trabalhar com Portugal. E o NetBeans, eu acho que alguns já devem conhecer aqui, que a gente vai trabalhar com Java, né? O IDE, que é o ambiente de desenvolvimento, que eu estou falando para vocês, ele facilita muito a nossa vida. Em que sentido? De que se a gente digitar uma palavra errada, né? Ele corrige a sintaxe daquela palavra. Vocês estão utilizando no HTML e CSS, é o Sublime, né? Ele corrige também? Ou então, quando ele não corrige, ele completa a palavra, né? Facilita a vida da gente? Sim. O NetBeans também ele vai funcionar dessa forma com Java, tá? Então, ele facilita, assim, 80% a 90% da nossa vida. Às vezes a gente não sabe uma funcionalidade e ele, né, completa, ajuda a gente, né? Tem descrição, tem característica. Então, ele é uma ferramenta espetacular para a área de programação, tá? Beleza? Muito bem, né? Ó, já entra em algumas questões que tem lá na lista de 40, né? Que acho que deu para vocês resolverem até a 17ª, né? Então aqui já dá para vocês dar uma continuada lá na lista, tá? Então o que é que o comentário faz, né? Ó, corresponde a um único trecho do algoritmo que não executa nenhuma ação, certo? Tudo bem. Então independente do que você for colocar lá, o programa pode passar por aquele comentário 10 vezes. Não vai para ele, nem existe aquele comentário. Aquele comentário é importante para quem? Para a gente que está executando o código, né? Programando. Vou já explicar algumas situações. Pode ter a função de explicar trechos de algoritmo, né? E deixar escrito alguma informação para o programador. Um exemplo, você está desenvolvendo um sistema e esse sistema já está com mais de 1.500 linhas de códigos, né? No terceiro ano, vocês vão passar por isso? Sim, vão passar por isso, né? Acho que ano passado deu umas 2 a 4 mil linhas de código, né? Que os meninos fizeram. Enfim, vai ter um determinado momento que você, né? Deu um erro em um determinado módulo lá do sistema. O comentário vai facilitar nesse tipo, né? Você coloca um comentário antes do módulo, né? Que está executando. Esse módulo serve para cadastrar cliente. Então, quando você chega lá no módulo que está dando erro, você sabe que o erro é onde? No cadastro de cliente. Então, é uma ideia aí que facilita a tua vida, né? Vou já explicar mais
mais adentro como é que funciona o comentário. O comentário é um trecho, né, do algoritmo que não é utilizado. Muito bem. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, né, com desenvolvimento de projeto, pessoal, a gente nunca trabalha só, certo? Sempre existe uma equipe. Sempre existe uma equipe. Essa equipe ela é composta por gerente, por analista, né, e por vários programadores. Você, como programador, né, precisa saber o quê? Os padrões de projeto. Como é que você vai programar, certo? E como é que você tem que programar. E um desses padrões, né, uma dessas organizações do código é o comentário. Que quer dizer o quê? Então, digamos que você está programando, né, desenvolvendo um sistema, e esse sistema são três programadores, né? Você, né, o Carlos Victor, aí tem o Jamie e tem o Ramon. 3 programadores. Só que cada um trabalha em um turno diferente. O Carlos Victor trabalha no turno de manhã, aí o Jamie, né, dá continuidade no período da tarde, e o Ramon faz programa à noite, né? Então, o que é que acontece? Os comentários que ficam... Vocês acharam bom, né, Tânia? Os comentários que ficam no código, né, vão servir para quê? Quando o James chega de tarde, opa, o Carlos Victor fez essa nova implementação. Então, o que foi que ele fez? Aí o comentário está lá, né, dizendo, ó, a implementação é assim, assim, né, e utiliza estrutura tal. Aí o James já tem uma noção do que foi que o Carlos Victor fez. Do mesmo jeito, o Ramon, quando está fazendo programa de noite, quando ele chega, né, vai olhar lá os comentários do código, ele já sabe também o que foi que o Carlos Victor fez e o que foi que o Jamie também, né, programou durante a tarde, tá? Então, ele serve como auxílio, né, de informações do nosso código. A gente não tem uma noção ainda porque a gente não praticou nesse sentido. Mas quando a gente estiver praticando, né, estiver fazendo um algoritmo, um programa, né, que seja bem extenso, nós vamos precisar dessas orientações. Principalmente quando você está trabalhando em duplo ou trio, né, na programação, certo? Então, essa é uma ideia geral aí, tá bom? A sintaxe do comentário, quando eu falo de sintaxe, é a maneira correta de quê? De escrever, né? Do comentário a seguir, né, ó. Inicia com quem, pessoal? Com chave e finaliza com chave, né? Beleza. Só que aqui, pessoal, vai depender muito, né, da linguagem de programação que a gente está utilizando, né? Vai depender muito. Então, esse exemplo aqui está sendo as chaves, né? Mas, por exemplo, lá no Java, como é que funciona o comentário? Existem 2 tipos de comentário lá no Java. O de uma única linha, que é o //. Por exemplo, você coloca // e tudo que você escrever depois do // vai ser o quê? Comentário. Beleza, isso é somente de quê? De uma única linha. E o outro é o de várias linhas, né? Que é / asterisco e asterisco barra. Que são comentários de várias linhas. Certo? Então, pessoal, tudo isso, nós colocarmos dentro desse intervalo, vai servir como quem? Como orientação para o programador, para você. O programa, ele vai executar aquilo? Não, ele vai identificar o quê? Aqui é um comentário. Ele pula para a próxima linha de instrução. A gente sabe que o programa, ele executa uma sequência lógica de passos. Concorda comigo? Sim. Então, quando ele resolve a linha 2, ele pula para que linha? A 3. Chega na linha 3, é um comentário. Opa, ele nem se importa não, ele já pula para a linha 4. E aí ele vai seguindo, tá? Certo? Então é mais ou menos assim que funciona. Todo texto que estiver entre as chaves estará sendo desconsiderado pelo compilador. Quem é esse compilador, pessoal? Valendo outro décimo aí. Exatamente, meu patrão. Muito bem. Foi o Jamie mesmo, foi? Mas tá um homem, viu? Tá com fé? Vai chover, então. Muito bem. Então, pessoal, esse compilador é justamente, né, essa conversão da linguagem que a gente está programando, tá? Para o código binário. O código binário, quem é que reconhece, pessoal? A máquina, somente a máquina. Aí a gente volta lá para a informática básica, né? Que tem um conceitozinho que o Carlinhos disse para vocês, que foi dessa forma.
existem dois tipos de linguagem. A linguagem de alto nível e a linguagem de baixo nível. A linguagem de alto nível, quem é que reconhece e compreende elas? Nós, seres humanos, né? Especificamente quem? Os programadores. E a linguagem de baixo nível, quem é que reconhece? Somente a máquina. Quem é essa linguagem de baixo nível? O código binário, tá? E esse compilador é ele que faz essa conversão, tá? A gente vai ver mais na frente que no Java tem a máquina virtual e tal, e o processo funciona parecido, tá bom? Funciona parecido. Porque a gente sabe que o Java ele é multiplataforma, né? Então, a gente vai ver como é que funciona. O que é multiplataforma, pessoal? Funciona em mais de um sistema operacional, né? Então, digamos que eu tenho o Windows, o Linux e o Mac, né? Então, ele funciona, o aplicativo funciona nos três sistemas operacionais. Então, é multiplataforma. Beleza? Muito bem. Agora a gente entra aqui nos danadinhos dos operadores, né? Nós temos quantos operadores aqui? Atribuição, aritméticos, relacionais e lógicos. Então, para que servem esses operadores? Na verdade, pessoal, esses operadores a gente já conhece de onde? Da matemática. Conhece ou não conhece? Lógico que conhece. Só que algum desses operadores, né? Quando a gente for utilizar na nossa linguagemzinha de programação, ele vai se modificar. Então, ele não vai ser igual, né, lá da matemática. Então, a gente precisa prestar muito bem atenção nesse sentido. Por quê? A gente vai já ver aqui. Os de atribuição, né? Valendo outro 10. Já tem um décimo aqui para o Carlos Victor e já tem um décimo lá para o Jay. Vocês não respondem mais, tá? Quem são, né, os dois tipos de operadores de atribuição que a gente viu na aula passada? Tem que falar os dois. – 1001, 3 segundos. 1002, 1003. Já era, né? Quem anotou o que eu fiz lá no laboratório, né? Lembra daqueles rabiscos lá? Ó, pessoal, é importante vocês anotarem isso aqui. E é saber responder essa pergunta agora. Lembra ou não lembra? Pois é. Olha aí a importância de você anotar tudo, né? Os operadores de atribuição, pessoal, existem dois, né? Pelo menos o que eu passei para vocês. Nesse caso aqui, nós temos o em Pascal e na notação algoritma, né? Que é o que a gente vai utilizar primeiramente. Lá no laboratório, eu mostrei para vocês o da linguagem algoritma, né? O do Pascal. Pode ser utilizado, os dois, não tem problema nenhum. Pode ser representado tanto como uma setinha, como o dois pontos iguais. Como eu falei para vocês, o que é utilizado em Java. O de Java é qual? Só o igual, né? Só igual. Então, para que servem esses operadores de atribuição? Por que eles são utilizados? Para armazenar valores em variáveis e constantes. Certo? Então, toda vida que eu quiser armazenar um valor dentro de uma variável, eu preciso utilizar que operador? O de atribuição. Só existe eles. Tá? Só existe eles. Então, é como se eu quisesse dizer assim, eu quero armazenar esse valor dentro desse cara aqui. Operador de atribuição. Tá? Eu quero fazer um cálculo, uma soma. Opa, aí já é outro operador matemático. Que operador é esse? Aritmético. Mas depois dessa soma, eu quero armazenar o valor dentro da variável. Atribuição. Então, tudo que a gente for envolver, né, armazenamento de valores, operador de atribuição. Certo? Então, não esquece. Dois pontos igual que a gente vai utilizar, né, de imediato. E em Java é só o igual. Por isso que eu gosto que vocês façam, né, sempre a comparação, né, desde o início. Por quê? Porque aqui é uma pequena introdução que a gente vai ver da lógica, né, da programação. Aí por isso que a gente utiliza o Portugal. Eu até falei para vocês que o Portugal ele não é uma linguagem de programação. Ele é uma linguagem de aprendizagem. Por quê? Que facilita a nossa vida? Porque utiliza o português. Se a gente fosse direto para Java, tudo em inglês, aí era que ia confundir a cabeça de vocês. Então por isso que a gente tem que passar pelo Portugal, tá? Tem que passar. E agora a gente tem os operadores
aritméticos, né? A gente já conhece esse pessoal de onde, ó? Da matemática, João Vitor. Mas todos da matemática vão ser todos aqui também, da linguagem? Olha o dedinho, ó. Vamos ver aqui? Vamos lá. A adição continua o mesmo? O mais, né? Tá aqui, ó. O maisinho continua a mesma coisa. A subtração continua o mesmo? Também, mesma coisa. João Vitor, e o que diabo é esse módulo aqui, ó? Que é o mod. Olha aí que coisa legal, que coisa interessante, né? Hein, pessoal? Aí já é outro mod, tá ligado? Então, presta atenção. João Vitor, quando é que eu tenho que utilizar esse mod aí? Toda vida que eu disser, calcule, né, o resto da divisão de uma determinada operação. Então, eu estou pedindo para você calcular quem? O mod. João Vitor, eu não sei nem o que diabo é um resto de uma divisão. Pois, vamos estudar mais um pouquinho, né? Por exemplo, se eu estou dividindo, né, ó, eu tenho o número 4 e quero dividir por 2. Qual o resto dessa divisão? 0. Então, o resultado do mod dessa divisão vai ser o quê? 0. João Vitor, eu tenho o número 5 e quero dividir por 2. Qual o resto dessa divisão? 1. Então, o mod desse resto dessa divisão, qual é o resultado? 1. Então, o mod, ele pega o resto da divisão. Mas, João Vitor, para que é que eu vou ter que utilizar esse mod? Não serve para nada. Serve sim. Vamos utilizar a lógica agora? Se liga aí. Eu quero saber, né, como é que eu faço para identificar que o 4 é um número par e o 5 é um número ímpar. Como é que eu faço para identificar? Através do resto da divisão. Como? Ainda não consegui compreender. Tu concorda comigo que todo número que é dividido por 2, que o resto é igual a 0, a consequência desse número que está sendo dividido é o quê? É par. Concorda comigo? Sim. Todo número divisível por 2, que o resto é igual a 0, esse número vai ser o quê? Par. E se esse número, né, for dividido por 2 e o resto for diferente de 0, esse número é o quê? Se ele não é par, ele é o quê? É ímpar. Olha aí que coisa interessante, né? Que coisa legal. A gente vai utilizar muito isso, tá? Muito isso. Então se liga aí. Opa, exponenciação. Como é isso aqui, essa exponenciação na matemática? É um número elevado a outro. A exponenciação aqui, na nossa linguagem, é diferente? É diferente. Então, por exemplo, se eu colocar 2, chapeuzinho 2, eu estou dizendo que 2 está elevado a quem? A 2. Outro exemplo, se eu estou colocando 4, chapeuzinho 4, eu estou dizendo que 4 é elevado a quem? A 4. Então, a exponenciação, aqui na nossa linguagem, é quem? O chapeuzinho, tá? Se liga aí. A divisão continua a barra, né? Mas pode ser representado por quem? Pelo div, né? Tranquilo. A barra a gente já utiliza. Mas tem aquele outro símbolo que a gente utiliza também, né? Na divisão, que é o tracinho e os 2 pontos. Posso utilizar aquele cara aqui? De jeito nenhum, tá? Aquilo ali é somente na matemática. Beleza? Multiplicação. E aí? Como é que vocês utilizam a multiplicação na matemática? Ou é um vezes, né? Tem até ali, né? Ó. Ou não, ali é 3x. Ali já é outra coisa, outra parada, né? Muito bem. Ali já é equação de segundo grau, ali já é primeiro. Muito bem. Então, vocês utilizam um x ou o quê? Ou ponto também, né? Para fazer multiplicação. Posso utilizar aqui? De jeito nenhum. Só posso utilizar quem? O asterisco. Aí sim eu digo que é a multiplicação, tá bom? Muito cuidado. E por último eu tenho o decremento e o incremento. Esses dois caras aqui vocês não precisam se preocupar agora, mas de antemão o decremento é quando eu diminuo o quê? Menos 1. E o incremento é quando eu somo mais 1, certo? Então é como se fosse uma estrutura que a gente fosse utilizar, né, para fazer uma contagem. Contagem como? Eu quero saber, dentro de 1.000 clientes, qual é desses clientes que está pagando em dia. Eu vou ter que fazer 1.000 vezes isso? Não.
utilizou o incremento ou o decremento, né? Para ele repetir até chegar ao 1000 e aí resolver todos os clientes, tá? Aí a gente já tá falando um pouquinho de estrutura de repetição. Então não se preocupa com isso agora que a gente vai ver mais tarde, tá? Mas também é um operador o quê? Aritmético, tá? Tudo bem. Então, terceira questão, letra A, todos esses operadores aqui, viu? Se liga que com certeza vai cair. Agora a gente tem quem? Os operadores de relação, né? Os operadores relacionais. São utilizados para estabelecer uma relação de comparação entre valores ou expressões. O resultado dessa comparação sempre vai ser o quê? Um valor lógico. João Vitor, a gente já utilizou esses operadores aqui? Já. Lá nos fluxogramas. Lembra quando foi para a gente fazer o exemplozinho do caixa eletrônico? Vocês utilizaram os operadores relacionais, mas não estavam sabendo que eles eram operadores o quê? Relacionais. Olha aí que coisa interessante. Deixa eu só perguntar uma coisa a vocês. Vai ser igual aos operadores que a gente utiliza da matemática no nosso mundozinho real? De jeito nenhum, né? Por quê? A sintaxe é diferente, né? Então, se você colocar da maneira que está sendo utilizado no mundo real, o programa, né, não vai reconhecer. Então, tem que ser dessa forma aqui. O maior é do mesmo jeito? É ou não é? É. O maior é igual, é do mesmo jeito? O maior é igual, como é que vocês utilizam? Vocês colocam o símbolo do maior e um sublinhadozinho embaixo. Existe esse cidadão aqui? De jeito nenhum, ó. De jeito nenhum, tá bom? O menor continua a mesma coisa. O menor igual já modifica, né? O igual. É igual, né? E em Java, será que é só igual? Não. O igual em Java é o quê? Atribuição. Ixi, e o igual no Java, quem é? Igual. São dois iguais, tá? Beleza? E o diferente? É dessa forma aí? É ou não é? De jeito nenhum. Como é diferente? É o igual com um traço no meio, né? Posso utilizar esse cara aqui? Eu acho que nem existe esse caractere, né? Nem existe esse caractere. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Toda vida que eu estou falando de operadores relacionais, sempre o resultado desses operadores relacionais vão ser o quê? Resultados lógicos. Por isso que a gente utilizou esses operadores relacionais lá nas estruturas de quê? Do fluxograma. Decisão. Vamos citar um exemplo? Por exemplo, quando eu digo que o 6 é igual ao 7, qual é o resultado dessa resposta lógica? Verdadeiro ou falso? Olha aí que coisa interessante, né? Qual é o operador relacional que eu estou utilizando? O igual. Quando eu digo que o 10 é menor que o 9, é verdadeiro ou falso? Falso. Qual é o operador relacional? Quando eu digo que o 7 é menor ou igual a 6, é verdadeiro ou falso? Qual é o operador relacional? Menor ou igual. Sempre esses operadores relacionais vão trazer respostas lógicas. Terceira questão, letra A. Né? Fácil, mole aí, né? Só vai ter terceira questão, João Vitor. Preocupante, né? Muito bem. E por fim, os operadores lógicos, né? Que são quem? Vai, preocupante, né? E por fim, os operadores lógicos. Que aí a gente vai ver na prática com mais frequência quando a gente estiver utilizando as estruturas de controle, tá? Que nós temos o i, o ou e o não. Que eu tenho até que fazer a tabelazinha verdade. Então, esse exemplo desses operadores lógicos eu vou fazer aqui no pincel, no quadro, que fica mais fácil de entendimento para vocês, tá? Mas eu vou colocar na aula aqui também. Então, a última parte aqui desse slide é os operadores relacionais. E a gente finaliza aqui essa parte 2, tá bom? E a gente inicia já a aula 04. Então, vamos lá. Valeu!